Vamos continuar então a nossa missão. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai trabalhar com esse carinha aqui, ó. Que é esse container que a gente criou, tá vendo? A gente criou ele duas vezes e agora eu quero criar ele uma vez só e reutilizá-lo. Então, como a gente já sabe, vamos criar componentes. Então, eu vou aqui na pasta de Components. Vou criar uma pasta aqui dentro, vou chamar de Container Items. Vou criar aqui dentro dois arquivos, o index.js e o styles.js. Beleza? Vamos começar aqui pela tela de home. Então, aqui na tela de home, eu tenho esse carinha que é o Container Items. Perfeito? Então, eu vou recortar ele daqui. Recortei. Vai dar erro, normal. Deixa eu fechar todo mundo. Beleza. Recortei. Agora eu vou lá no Container Items, que está dentro de Components. Vou lá no Style. Vamos criar aqui. Import Styled from Styled Components. Beleza? E vou colar esse cara aqui. Ok. Agora eu vou aqui no meu componente. Vou importar o React from React. Aqui é com maiúsculo. Vou criar o meu componente. Function. Eu vou chamar ele de Container Items também. A gente já vai fazer uma coisa para não ficar duplicado o nome. Vou dar meu return aqui já. Opa. E vou dar um export default no meu Container Items. Beleza. Aí, agora eu preciso importar o Container Items daqui. Só que os dois têm o mesmo nome. Então, se eu tentar fazer isso aqui, ó, import Container Items from styles. Ó, vai dar problema, tá vendo? Ele vai reclamar. Então, o que eu posso fazer? Eu posso trocar o nome dessa importação. Como que eu faço? Eu vou dar um apelido para ele, ou seja, vou trocar o nome dele. O que eu faço? Eu coloco um AS, ou seja, eu tô falando, ó, importa o Container Items, mas o nome dele agora vai ser só Container. Você dá o nome que você quiser. Eu vou dar o nome de Container. Beleza? Agora o nome dele é Container. E aí o nosso container vai vir aqui, ó. Tem o nosso container aqui. E é esse cara que eu vou retornar. Beleza? Então, tô retornando. Agora a gente vai aqui na nossa home. Tá dando erro, por quê? Porque eu tô importando o container items do styles, mas ele não existe mais dentro do styles. Agora eu criei ele lá nos meus components. Então, eu vou copiar esse cara aqui. Container items. Importando de Container Items. Vou atualizar. Agora parou de dar erro, porque eu estou importando Container Items. Vamos voltar aqui e vamos ver o que aconteceu. É a tela de home. E não tem nada aqui. Por que não tem nada, Rodolfo? Porque a gente precisa passar o children. Na verdade, o children está sendo passado. Ó. Tá vendo? Tá passando todo mundo aqui dentro. Tá passando todo mundo. Children é tudo que vai dentro aqui, ó, das tags. Aqui no caso do H1, que é dentro das tags, era o olá. Aqui no caso do Container Items, são todos esses itens. Então, eu preciso ir lá no Container Items, pegar o meu Children. Quer ver, ó? Eu vou mostrar. Eu gosto de mostrar para vocês. Eu gosto de provar. Não gosto de só sair fazendo, ó. Vou pegar o Props. Vamos ver o que tá vindo aqui, ó. Salvei. Tá vendo, ó? O Children é aquele monte, ó, tá vendo? Um monte de componente do React. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou desestruturar aqui, pegar o meu children, pegar nossas crianças e colocar aqui no meio, ó. Então, tudo que chegar aqui, ó, você renderiza aqui no meio. Salvei. Agora eu vou voltar. Ah, agora funcionou. Foi bem simples. Vamos fazer a mesma coisa, só que agora no outro componente, que é o componente de users. Então, vamos aqui no users. Eu vou tirar a importação do container items daqui e vou importar daqui. Container items, importando daqui. Ok. Já está tudo certo, nosso componente. E vamos ver se foi. Funcionou. Só que tem um detalhe, um pequeno detalhe. Os dois container items, eles eram parecidos, mas eles eram um pouco diferentes. Por quê? O primeiro container items,
Esse aqui, ó, ele era completamente transparente. Esse aqui, ele tem um blur, ó. Se você clicar aqui, você vai ver, inspect, ele tem blur. Cadê o blur dele? Aqui, ó, backdrop filter blur. E além disso, o height deles era diferente, a altura era diferente. Putz, Rodolfo, então não tem como eu replicar esses itens, tenho que fazer separado. É aí que o Styled Components vai nos ajudar nessa missão. Então vamos lá ver como que a gente consegue fazer isso. A gente já aprendeu sobre props. E aí eu posso utilizar as props para me ajudar. Como assim, Rodolfo? Vamos lá, eu tenho meu container items e como a gente viu, vai ter alguns estilos que vão ser diferentes, ó. Eu tô com o meu container items que eu usava aqui na home, eu vou abrir a outra barrinha aqui e vou pegar o container items aqui de users. O container items de users, ele tem esse backdrop filter, como blur, ó, que esse cara não tem, e ele também tem esse min height, ó, calc sem VH menos 170 pixels, beleza? Então esses dois carinhas aqui vão ser diferentes. Eu posso avisar para o meu componente quando eu quero usar esses caras e quando eu não quero, e as props podem me ajudar nisso. Então o que a gente vai fazer? Ó, vamos aqui no nosso users, a gente tem o nosso container items, correto? E no meu container items, eu posso mandar props, eu posso criar uma props aqui, e enviar para o meu container items, para o meu componente aqui. Por exemplo, se eu criar uma prop chamada abacate e colocar o valor aqui abacate, eu posso ir lá no meu container items e dar um console log no abacate. Abacate. O abacate vai estar vindo aqui nas props. Então, eu vou desestruturar. E como vocês podem ver, tá aqui, ó, chegando um abacate. Então, o que eu vou fazer? Eu preciso avisar para o meu container items quando que vai ser um CSS e quando vai ser outro. E eu posso passar isso pelos meus props. Então, eu não vou criar uma prop chamada abacate, é só para mostrar para vocês que a gente pode utilizar essas configurações. Eu vou criar uma prop chamada isBlur, porque o principal item que a gente vai fazer aqui é o blur, né? A gente vai dar um blur para ele ficar um pouco mais fosco. E esse isBlur, eu vou passar como true. Então, vamos lá, recapitulando, eu tô aqui no meu users, eu tô pegando o meu container items, que é o meu componente, e eu vou passar uma propriedade chamada isBlur, beleza? Então, coloquei o isBlur aqui como true. Aqui no meu container items vai chegar o isBlur aqui, ó, correto? Ou a gente poderia ter feito isso aqui, ó, props, aí o prop dentro de props ia vir aqui props.isBlur, correto? Mas a gente desestruturou para economizar código e tá vindo aqui o isBlur. Vamos lá. Ó, isBlur tá vindo como true, beleza? Aí, o que eu vou fazer? Presta atenção. A gente já tá vendo que o isBlur tá vindo como true quando eu tô renderizando o item aqui no users. Lembrando que esse item, ele é renderizado tanto pelo users quanto pelo home. Então, quando esse isBlur for true, eu vou fazer alguma coisa. Só que o meu CSS não tá aqui. O meu CSS tá aqui no styles. Então, o que eu vou fazer? Me acompanha. Eu vou pegar essa tag aqui e a gente pode passar props aqui pro Styled Components. Então, eu vou pegar o isBlur e vou passar o isBlur. Por quê? Aqui eu tô criando uma variável e essa variável, o valor dela vai ser o isBlur. Por coincidência, as duas têm o mesmo nome, mas aqui podia ser abacate. E aí eu vou passar o isBlur, beleza? Mas como eu quero o mesmo nome, vai ficar isBlur, dessa forma aqui. E aí esse valor que tá chegando aqui, eu consigo pegar ele aqui dentro do meu styles. Sim, eu consigo pegar esse valor aqui dentro e fazer o que eu quiser com ele. Exemplo, o que eu vou fazer? Olha só, presta atenção. Eu sei que é um pouquinho confuso no começo, mas vamos com calma para você entender. Então, eu vou abrir aqui o meu template para eu poder digitar código JavaScript aqui. Eu vou pegar os meus props. Da onde que tá vindo meus props? Daqui, ó. Perfeito? Então, lembrando que a gente cria o componente aqui no Styled Components e a gente chama ele aqui, ó. A gente está importando ele aqui. Então, eu consigo passar uma variável daqui aqui para dentro. Então, eu vou pegar meus props. Eu preciso fazer dessa forma, ó. Preciso criar um Maron Functions. E aí, eu vou pegar o props, lembrando que vai chegar todas as propriedades que eu enviar. Só que eu quero só o isBlur. Eu tô enviando aqui, ó, o isBlur, ó. Tô enviando o isBlur e aí eu pego ele aqui. E aí, o que eu vou fazer? Quando o isBlur for true, eu vou fazer algumas coisinhas. Eu vou aplicar alguns códigos CSS. Lembrando que esse sinal aqui é true. Ele só vai... Calma, vamos lá.
Expira, não é que esse sinal é true, mas esse sinal, os dois ex-comerciais, eles só vão aplicar o que tá depois aqui se isso aqui for true. Então, se essa informação aqui for verdadeira, ele aplica o que tá vindo depois. Se essa informação for falsa, ele ignora isso aqui, beleza? Então, isso aqui nada mais que um if. Eu vou colocar aqui as minhas classes e aqui dentro eu vou colocar o código CSS que eu quero. E o código CSS que eu quero é esse aqui, ó. Eu vou lá no Users, no Style, e lembrando que eu preciso colocar o Backdrop Filter como Blur e esse Min Height aqui, ó, Calc. Agora eu já vou deletar esse cara aqui, ó. Vou deletar, que a gente não vai usar mais ele. Posso salvar aqui. Vou atualizar. E quando vocês verem, funcionou. Funcionou. E se eu voltar aqui, vocês vão ver, ó, que aqui ele não tá com blur, mas aqui ele tá com blur. Por quê? Vamos que eu vou te explicar com calma o que eu fiz aqui. As props, eu posso ir passando valores adiante. Então aqui no meu users, eu pego o meu container items, eu criei essa variável chamada isBlur e tô passando o valor dela como true. Aí, eu tô passando para quem? Pro container items. E meu container items é esse componente aqui. Ou seja, tá chegando um isBlur aqui como true. Só que eu não vou usar ele aqui dentro, eu vou usar dentro do style de component. Então, eu já pego o valor dele como true e jogo aqui para dentro. E aí, toda vez que esse valor chegar como true, ele vai aplicar essas propriedades CSS, correto? Só que eu não uso o container items somente no users, mas eu uso no home também. E no home eu tô mandando alguma coisa? Não tô mandando nada. Então, no caso do home, o isBlur vai ser o quê? Quer ver, ó? Console.log, isBlur, salvei. Vamos voltar aqui na home. E como vocês podem ver, ó, na home, ó, ele vem como undefined. Undefined é igual a falso. Undefined é falso. Ou seja, quando eu renderizar esse item aqui, esse container items, para minha tela de home, eu tô mandando um isBlur como undefined ou falso. Quando chega aqui no styles, ele vai verificar, ó, os props que estão chegando daqui, props.isBlur, é o quê? É falso. É falso? Ah, então eu não vou renderizar esse item aqui. Beleza? Eu sei que é um pouco confuso no começo, mas tenta assistir a aula com calma e tenta entender o poder das props dentro do React. Recapitulando o que eu fiz. Eu criei um componente, só que esse componente ele vai lidar de formas diferentes com cada lugar que eu importar ele. Na home eu vou ter um CSS e aqui eu vou ter outro. Então, para eu não ter problema, o que eu faço? Eu faço um if-else aqui no meu styles usando os props. Lembrando que eu posso ir passando props de um componente para o outro. Isso é um pouco confuso no começo, mas é muito poderoso. Perfeito? Então, foi isso que a gente aprendeu nessa aula. Espero que tenham entendido. Se ficaram com alguma dúvida, por favor, não chora, não fala que programação é difícil, me procura, assiste a aula de novo, que vocês vão ver que o React, ele tem certas nuances, algumas coisas diferentes, mas conforme vocês vão fazendo o projeto, assistindo a aula uma vez, duas, três, vai entrando na sua cabeça, beleza? E espero que tenha ficado tudo claro, espero vocês na próxima.